A paz do Senhor Jesus, meu nome é Márcio José Pinheiro e, devido ao assunto a ser tratado neste estudo, eu gostaria de dizer que o tempo que estamos vivendo é tempo onde impera a corrupção, a apostasia e principalmente o pecado. E por esse motivo abordaremos a questão do pecado no mundo. Segundo a definição do dicionário Aurélio, pecado é a transgressão de pecado religioso. Por extensão, é falta, erro, culpa, vício, inveja, crueldade, pena, lástima e tristeza. E a partir disso, podemos dizer que o pecado é toda ação voluntária ou tudo aquilo que se opõe à vontade de Deus e não se limita apenas quando praticamos atos que não estejam conforme a lei moral de Deus, mas também quando não confiamos nele e não lhe damos o devido temor. O apóstolo João nos diz em 1 João 3,4 que o pecado é a transgressão da lei, e transgredir é desobedecer, deixar de cumprir, infringir. Podemos dizer que o pecado é nocivo a todos nós e traz consequências para a nossa salvação, pois todo pecado é cometido contra Deus, que é santo. É comum ouvirmos questionamentos de pessoas querendo desmerecer a Deus, perguntarem de onde veio o pecado, ou como o pecado entrou no mundo, se tudo que Deus criou é bom. Há pessoas que dizem que Deus permitiu que o pecado viesse ao mundo para nos testar e para que conheçamos a diferença entre o bem e o mal. E ainda há aqueles que costumam dizer que estamos debaixo da lei, que estamos debaixo da graça e não debaixo da lei, minimizando assim a questão do pecado. Esses tipos de pensamentos podem trazer problemas, pois dá brecha para questionar os atributos divinos e o próprio Deus. Estar debaixo da graça não quer dizer que a lei moral deve ser descumprida. A implicação disso resulta em questionar qual seria o motivo de seguir as orientações bíblicas para se ter relacionamento com Deus e por que nos santificar. Isso também seria dizer que Deus é o culpado pelo pecado e de modo algum podemos culpar a Deus pelo pecado, pois Deus nos conhece e nunca permitiria que fôssemos tentados além de nossas forças. 1 Coríntios 10:13 diz que não veio tentação além do que podemos suportar e que Deus tem nos dado escape. E Tiago 1,13 diz que Deus não tenta ninguém e não podemos nos esquivar de nossas responsabilidades. Porém, Deus nos encaminha para a correção, conforme Hebreus 12, versículos de 5 a 7. Particularmente, eu creio que a raiz de todo o pecado está na incredulidade e falta de temor a Deus. O mal é a ausência do bem e nunca pode ser equiparado a Deus, pois, apesar de conhecermos o poder do mal, ele nunca estará em pé de igualdade à onipotência de Deus e os desígnios providenciais de Deus. O máximo que podemos pensar é que Deus, segundo a sua vontade, permitiu que o pecado entrasse no mundo devido às decisões morais voluntárias das criaturas que ele mesmo criou. Há poucos meses atrás, no aniversário de 2 anos do filho do meu primo, o pastor Rielson, eu encontrei um amigo que há muitos anos não o via, e ele estava revoltado com Deus, dizendo que se recusava a aceitar um Deus que é intolerante, que manda matar todo um povo, inclusive mulheres, crianças e velhos. Ou então, Deus envia, ele mesmo mata e envia pragas para exterminar pessoas. Além de outros absurdos, dizendo que o Deus do Antigo Testamento é tirano, intolerante, radical, invejoso e mau, enquanto o Deus do Novo Testamento é o contrário. Não é preciso dizer que ele estava totalmente fechado para ouvir uma contra-argumentação e procurar pelo menos ouvir o que eu tinha a dizer, ou mesmo o que a palavra de Deus diz a respeito.
pois, ao começar a falar, interrompia com mais questionamentos e para ele o contexto dos relatos bíblicos de nada valiam. O fato é que ele não é a primeira pessoa a acusar injustamente Deus disso, porque na história da igreja encontramos um herege de nome Marcião que utilizou essa mesma argumentação, fazendo a mesma distinção do Deus do Antigo Testamento com o Deus do Novo Testamento. Eu creio que essa revolta expressada naquele ambiente de festa que estava sendo comemorada na igreja onde meu primo congrega, era apenas pretexto para ele manter-se na incredulidade e rebeldia contra Deus e também justificar os seus erros. Esse incidente me fez lembrar 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, que diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, e para nós é poder de Deus. A dureza do coração demonstrada por ele me fez ver que a revolta e a insensibilidade para com Deus e a sua palavra impede não apenas ele, mas também todas as pessoas de conhecerem a oferta da salvação. O pior não é encontrar um conhecido naquela situação, mas é encontrar cristãos dentro das igrejas que têm o coração endurecido, caminham conosco na fé e, no entanto, não seguem a palavra de Deus, mas seguem a sua própria teologia, praticando a fé segundo a sua própria conveniência. Nós sabemos que Deus é soberanamente bom, e mesmo assim praticamos atos de desobediências contra esse Deus maravilhoso. No entanto, existem ainda pessoas que sabem quem é Deus, porém não o conhecem, e embora eles se convençam que tem motivos que justificam seus atos, sabemos que isso é mais um ato de rebeldia contra Deus. Não quero dizer com isso que, como cristãos, não praticamos atos de rebeldia contra Deus, pois antes de sermos remidos por Jesus Cristo, nós cometíamos diversos pecados, porque éramos pecadores por natureza. Mas hoje, embora cometemos pecados, nós cristãos não vivemos no pecado. Algumas pessoas, tentando se justificar perante seus erros, dizem que por mais que nos esforcemos, somos pecadores por causa do pecado de Adão. O que torna interessante perguntar de onde veio essa doutrina de pecado herdado por Adão. Em primeiro lugar, eu quero dizer que o mal não era inevitável e Adão podia ter não pecado. Segundo, a descrição que temos do pecado ter nos atingido através de Adão, para muitos é apenas um mito. No entanto, podemos afirmar que esse acontecimento não deve ser menosprezado, pois é a base de compreendermos o mistério da criação do ser humano, bem como a sua escolha. E em terceiro, a doutrina de que todos nós somos considerados pecadores tem como base Romanos 5, versículos 18 e 19, que diz que como a ofensa veio de um só homem, assim todos pecamos e por causa da desobediência desse homem, muitos se tornaram pecadores. Mas também diz que por meio da obediência de um só homem, ou seja, Jesus Cristo, muitos se tornaram justos. O versículo diz que pela transgressão de um só homem, muitos se tornaram pecadores. E é comum as pessoas dizerem que é injusto Deus imputar o erro de Adão a todos nós. Isso de modo algum pode ser visto como injustiça da parte de Deus, porque ele, sendo santo, não pode conviver com o pecado, e também porque naquela ocasião Adão não representava apenas o primeiro homem, mas representava toda a humanidade, e é por esse motivo que Deus nos considerou culpados tanto quanto Adão. O interessante
Não é Deus imputar o pecado aos descendentes de Adão, mas devemos ver a outra ideia que também está expressa nesses versículos, que é quando Deus nos considerou pecadores. Ele preparou, desde antes da eternidade, um plano de salvação para todos nós. E essa afirmação podemos ver no ato de obediência de Jesus Cristo, sendo nós ainda pecadores, nos tornando justificados perante os olhos de Deus. Eu acredito que se nós estivéssemos no lugar de Adão, teríamos feito a mesma coisa, ou pior ainda, pois constantemente costumamos violar as leis de Deus, sejam por pensamentos, atos ou palavras, e ainda nos esquecemos que cometemos voluntariamente muitos outros pecados dos quais Deus pode nos considerar mais culpados que Adão. Tem também o fato de que, se achamos injusto Deus imputar o erro de Adão, então deveria também ser injusto Jesus nos representar e sua obediência ter nos atingido e sermos considerados justos aos olhos de Deus. Se você ainda não percebeu, o processo de Deus imputar culpa a nós é o mesmo dele imputar justiça através de Jesus Cristo. Resumindo, Adão pecou e Deus nos considerou culpados por isso, mas Jesus Cristo também é nosso representante e, através de sua obediência, cumpriu perfeitamente as leis de Deus e, por esse motivo, Deus nos considerou justos. Não há o que falar sobre injustiça nisso. Alguém me disse que somos pecadores porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores. Essa natureza pecaminosa herdada é muitas vezes chamada pelo romanismo de pecado original. E esse conceito foi incorporado na crença cristã protestante. No entanto, vale salientar que essa expressão não é encontrada na Bíblia e nem era conhecido pela igreja primitiva. A paternidade dessa expressão é atribuída a Santo Agostinho, que afirmava que a semente do pecado estava dentro de cada ser humano e por isso o homem pecava porque tinha predisposição para pecar. É certo que temos a predisposição para o pecado. Tanto é que o apóstolo Paulo escreveu em Efésios 2:3 que éramos por natureza filhos da ira como os demais. Isso quer dizer que todos nascemos com tendência ao pecado. Exemplo disso são as crianças, que não precisam ser ensinadas a fazer coisas erradas. Elas por si só conseguem fazer. O que nós pais devemos fazer é aplicar Efésios 6, versículo 4, em nossas vidas e ensinar as nossas crianças a agir certamente e as criando na disciplina e na admoestação do Senhor. Apesar de termos a capacidade de fazer muitas coisas boas, temos também a tendência ao pecado, e as Escrituras apresentam algumas passagens que demonstram essa rebeldia, como por exemplo o Salmo 14, versículo 3 e Efésios 4:18. E é interessante perguntar se existe mesmo pecados piores do que outros. Essa pergunta, ela tem duas respostas, sim e não, pois depende do sentido que aplicamos à pergunta. A resposta bíblica é que perante Deus não existe pecados, pecadinhos e pecadões. Existe o pecado, e qualquer pecado nos torna legalmente culpados perante Deus. Por outro lado, podemos também dizer que alguns pecados podem parecer pior do que outros, levando em consideração as consequências. A Bíblia relata esse tipo de situação quando Jesus diz que aquele que o estava entregando tinha maior pecado. Isso está em João 19:11. Outro exemplo pode ser visto no Sermão do Monte, quando Jesus diz em Mateus 5:19 que qualquer que violar um destes mandamentos
por menor que seja, será chamado o menor no reino dos céus. Nesse caso, percebemos a distinção de mandamentos menores e maiores, sugerindo que alguns pecados podem ser piores do que outros em relação à própria avaliação divina, mas, de modo algum, as Escrituras tratam de modo diferente, pois pecado é sempre pecado e não pode ser tratado de outro jeito. Se a Bíblia tratasse o pecado de um modo diferente, então não haveria a necessidade de Jesus haver encarnado e anunciar o juízo vindouro, pois todos nós já estaríamos condenados. Foi o próprio Senhor Jesus quem disse que podemos pecar até mesmo com pensamentos. Para você ver, Jesus tratou os pecados por grau de intensidade e como exemplo citamos Mateus 11, versículos 23 e 24, quando ele diz que haverá menos rigor para Sodoma do que para Cafarnaum no dia do juízo. De um modo geral, os pecados cometidos deliberadamente, planejados com antecedência e não arrependidos, desagradam mais a Deus do que aqueles que se cometem por ignorância, seguidos de remorso e arrependimento. Com isso podemos dizer que, em termos de consequência e em termos de grau de desprazer a Deus, alguns pecados podem parecer piores do que outros. Lembrando que a distinção entre níveis de gravidade de pecado não implica o endosso da doutrina do catolicismo romano da classificação dos pecados em duas categorias, venial e mortal. Na doutrina católica, o pecado venial pode ser perdoado, mas muitas vezes após se fazer alguma penitência ou, segundo eles, podem ser ainda expiados depois que a pessoa morrer, quando esta vai para o purgatório. Sobre o assunto do purgatório e do inferno, eu sugiro que, assim que possível, assistam outro vídeo que disponibilizei no YouTube com o título Visão Bíblica do Céu, Inferno e Purgatório. Com relação ao pecado mortal, é aquele que provoca a morte espiritual, não pode ser perdoado e por esse motivo exclui a pessoa do reino de Deus. Creio que não é preciso dizer, mas é sempre bom lembrar que, segundo as Escrituras, todos os pecados são mortais, nos torna legalmente culpados perante Deus e que o salário do pecado é a morte, conforme Romanos 6:23. No entanto, é maravilhoso sabermos que até o pecado mais grave pode ser perdoado quando a pessoa se entrega de corpo e alma a Jesus Cristo em busca de salvação. Em 1 Coríntios 6, versículos de 9 a 11, pode-se ler uma lista de pecados que foram justificados por Jesus Cristo. Assim, nessa visão, podemos, de certa forma, dizer que todos os pecados são veniais, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, e sobre esse assunto eu também tenho outro estudo no YouTube. A classificação romanista dos pecados, que chama alguns de mortais como o suicídio e outros de veniais como a raiva e a luxúria, pode levar uma pessoa a negligenciar alguns pecados e neutralizar a eficiência da obra do Senhor, gera impedimentos à santificação e pode ainda gerar impossibilidade da certeza do perdão. O essencial é sabermos que o fato do pecado permanecer em nossas vidas não significa que perdemos a nossa condição de filhos de Deus. Isso, em termos bíblicos, quer dizer que conservamos a nossa adoção, porque eu creio que, ainda que pequemos, Deus não deixa de nos amar, apesar dele ficar desgostoso conosco. Por exemplo, quando nossos filhos cometem erros, nós pais não deixamos de amá-los. E o mesmo acontece com Deus. No entanto, Deus, em seu finito amor, nos disciplina, como está escrito, Hebreus 12:6. Deus corrige a quem ama, e isso pode ser visto também no capítulo 3 do versículo 19 de Apocalipse.
onde Jesus diz à igreja de Laodiceia que repreende e disciplina aqueles a quem ama. Atentem que encontramos amor e correção na mesma sentença. Embora a Bíblia não nomeia os diversos tipos de pecados, vemos que no decorrer da história da igreja, essa forma, elas foram nomeadas mais por questão de ensino e pela necessidade de disciplinar cada caso. Assim encontraremos pecados já citados como veniais, mortais, pecados de incredulidade, 7 pecados capitais, pecados por omissão, pecados por ignorância e outros. Os 7 pecados capitais, eles são orgulho, que também é conhecido como soberba, inveja, raiva, preguiça, avareza e luxúria. No meio evangélico, esses pecados são conhecidos. No entanto, não se fala com esse nome, porque a Bíblia ela não apresenta os pecados nessa divisão. Segundo os estudiosos, os 7 pecados capitais foi elaborado pelo Papa Gregório Magno no século VI. E 7 séculos depois, a Igreja Católica Romana a tornou oficial. Vale a pena lembrar que o número 7 é um número muito expressivo na Bíblia. Porém, nada tem a ver de se ter chegado e enumerado os 7 pecados capitais. É possível que se tenha utilizado o livro de Provérbios 6, de 16 a 19, que diz que Deus odeia 6 coisas, mas a 7ª ele abomina. As Escrituras, ela descreve uma lista de pecados que impedem a pessoa de herdar o reino dos céus, como por exemplo 1 Coríntios 6:10, Gálatas 5, a partir do versículo 19, e Apocalipse 21, versículo 8. Sobre o pecado por omissão, é bom citar Tiago 4,17. Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. E quando a palavra de Deus diz que não fazer o bem, ela não está se referindo apenas a fazer o bem às pessoas, mas também a prestar socorro à obra de Deus quando se puder fazer. Já os pecados cometidos por ignorância são aqueles que a pessoa comete sem imaginar que aquilo é errado. Particularmente, não consigo imaginar um pecado cometido por ignorância, mas sei que existe, pois é citado em Levítico 5, a partir do versículo 14, e a maioria dos pecados que cometemos, para não dizer todos, não se encaixa na categoria de pecado ou transgressão por ignorância. Ainda com relação ao pecado, é interessante dizer que o ataque que o diabo induz os cristãos a cometerem é um ataque não propriamente ao próprio cristão, mas contra o próprio Deus. Da mesma forma, quando o cristão comete deliberadamente um pecado, ele comete contra si e contra o próprio Deus que ele segue. Nós ainda cometemos pecados, porque apesar de havermos tornado nova criatura em Cristo Jesus, ainda possuímos aquela velha natureza pecaminosa que não deixa de fazer parte de nosso ser quando o convertemos. Cometemos sim alguns pecados, mas não conservamos no pecado, pois a palavra de Deus nos diz que somos chamados por Deus para sermos santos. 1 Pedro 1,16 está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Deus nos chama à santificação, conforme está escrito Efésios 5, versículo 25 e 26 e 1 Tessalonicenses 4, 17. Para finalizar, eu gostaria de dizer que todo tipo de pecado, independente da gravidade, pode ser perdoado por Deus, desde que haja arrependimento, fé e abandono desse pecado. O mais importante é termos a convicção de que Jesus não apenas morreu por nós, perdoa nossos pecados, nos regenera e declara que somos santos, mas também transforma a nossa vida,
nos livra da condenação eterna e nos livra do domínio do pecado. Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo.